Beleza, pronto. Vamos lá, povo lindo de Deus. Que é muito bom louvar a Deus, né? Muito bom louvar o Senhor junto com vocês. Um tempo bom, um tempo maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que durante esse tempo de quarentena, a gente está aqui numa jornada, né? Uma jornada muito legal, uma jornada muito gostosa, muito desafiadora. E aqui exatamente na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, exatamente para uma igreja, uma comunidade que estava ali dispersa por pelo menos 4 cidades: Galácia, Ponto, Bitínia, Capadócia, ali na região em que hoje nós consideramos, né, conhecida como o país da Turquia, tá bom? Ali, naquele tempo, chamada de Ásia Menor. Essa segunda carta de Pedro, ela é uma carta muito bonita, muito legal, e fala sobre o que é muito, muito, muito importante em tempos de dispersão, ou seja, exatamente os tempos em que nós estamos vivendo, os tempos de distanciamento social, tá bom? Então, diante de um distanciamento social, o que é que Pedro, o apóstolo do Senhor, julga ser importante e pela orientação do Espírito Santo, nós acreditamos, o que é que ele está passando para nós como essa informação de grande importância? Pergunto para você, quando nós perdemos ali o conforto do prédio, né, a alegria de vermos os irmãos, de cumprimentarmos os amigos, sejam colegas de trabalho, sejam colegas do bairro, sejam familiares, e aí? Quando nós perdemos isso tudo, aquele canto, aquelas palmas do Jaime, né, Jaimão? Aquelas palmas do Jaime, a voz maravilhosa da Micaela, né? A direção querida do nosso amado irmão baiano. O que é que nos sobra? O que é mais importante? O apóstolo Pedro nos fala que o pleno conhecimento é exatamente aquilo que há de mais importante para tempos de dispersão, né? Que conhecimento é esse? Não é simplesmente o conhecimento acadêmico, mas é o conhecimento do próprio Deus, né? Um conhecimento que traz uma transformação profunda na mente, uma transformação no coração, uma transformação no caráter. Ou seja, um conhecimento que afeta quem você é. Esse conhecimento, além de trazer transformação, vimos aqui que é um conhecimento verdadeiro, ninguém inventou. Tá bom? Pedro está escrevendo daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou com o Senhor Jesus Cristo. Esse pleno conhecimento é tão importante. Diante dessa importância, o apóstolo Pedro nos traz cautela. Ele traz um tom um pouco pesado, com palavras duras, uma palavra muitas vezes recheada aí, parece até que de ódio, né? Fala, pastor, será que é possível alguém ser um homem de Deus, uma pessoa de Jesus e ter ódio no coração? Deixa eu dizer a resposta: sim. Sim. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não faz de nós pessoas sem ódio. Muitas vezes, pelo contrário, Deus quer sim que tenhamos ódio para aquilo que é maldoso, para aquilo que é ruim, para aquilo que está em desacordo para com o Senhor. E Pedro parece estar escrevendo com um certo ódio aqui para com os FMs. E é desses FMs que temos falado por pelo menos 3 sermões. Hoje, aqui o 4º sermão. Pastor, o que é negócio de FM? É negócio de rádio? É? AM e FM é não. FM é um pequeno resumo, né? Uma abreviação do que eu chamo de falsos mestres. Então, durante o 2º capítulo, nós vimos exatamente, o 2º capítulo vai falar somente dos FMs, e o primeiro sermão que eu trouxe para vocês aqui, que inclusive está gravado, se você quiser, pode olhar, está tudo registrado lá no nosso canal, Igreja Cristã Evangélica de Sobral. É o nosso endereço aí no YouTube, tá bom? Primeira coisa que eu falei dos FMs foi sobre a presença deles, né, no nosso meio. O que é que eu estou querendo dizer? É que vem de dentro. Muitas vezes o perigo, meus queridos amigos e irmãos, vem de dentro da própria igreja. É por isso que muitas vezes a gente ouviu, ou já ouviu, né, pessoas falando que tiveram experiência com a igreja evangélica, mas lá dentro viram coisas que as traumatizaram, né? Infelizmente, muita coisa ruim vai vir de dentro, sim. Isso é lamentável. É por isso que nós precisamos abrir do olho, né? Como diziam os antigos. Tá caindo?
Fica de aguenta, paciência em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? A segunda coisa que vimos, ou o segundo sermão que eu compartilhei aqui com vocês, foi exatamente sobre a condenação, né, desses FMs, ou desses falsos mestres. A condenação deles já estava decretada. Isso é muito sério. Ainda que a gente possa ver e ouvir, infelizmente, muita coisa ruim, se dizendo de crente, né, se passando por religioso, falando de Jesus, infelizmente, essas pessoas ainda estão soltas, mas a palavra diz que a condenação dessas pessoas já está decretada. Deus julgou os anjos, Deus julgou o mundo antigo, Deus julgou cidades como Sodoma e Gomorra, né? Deus destruiu, mas ao passo que Deus destruiu os ímpios e ele tem um juízo para a impiedade, Deus também salva aqueles que vivem conforme a sua justiça, aqueles que vivem diante da fé nas promessas do Senhor Deus, tá bom? Vimos sobre a presença deles, vimos sobre a condenação e começamos a ver, isso já foi no sermão passado, sobre as características deles. Gente, eu acho que a Luaninha, nossa querida irmã, está lá na Parnaíba nos ouvindo, ela deve ter escrevido um bocado. Porque eu meio que separei 3 sacolas, né, de características a respeito dos FMs. E eram muitas características, né? E eu pude intitular o sermão passado de A Insolência Imoral dos Insensatos, parte 1, tá bom? E hoje, como ainda tem muitas características para nós observarmos sobre os FMs, o título desse sermão aqui tá com as seguintes palavras, tá bom? A insolência imoral dos insensatos, parte 2, tá bom? E o texto é 2 Pedro, capítulo 2, do verso 17 até o verso 22. Se você tem Bíblia, por favor, me acompanhe. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 17 até o verso 22. Tô ruim aqui das costas hoje. Bom, vamos lá. 2 Pedro 2, do 17 ao 22. Se você não tem Bíblia, escute com muita atenção. Nós não vamos ler sem antes, mais uma vez, fazermos uma prece, fazermos aqui uma oração ao Senhor, pedindo para Ele nos abençoar, tá bom? Querido Deus, muitos estão aqui ouvindo, seja na nossa cidade querida ou em outras cidades, inclusive fora do nosso estado. Peço para que o Senhor abençoe a nossa conexão, mas acima de tudo, que o Senhor nos dê uma boa e correta compreensão da Tua Santa Palavra. Pois nós acreditamos que a Tua Palavra é uma espada que pode cortar profundamente e chegar até o fundo do nosso coração. Peço para que a nossa mentalidade possa ser alimentada e transformada por tudo que vai ser dito. Oro para que essa mensagem, Senhor Deus, chegue e encontre lugar, espaço no nosso coração, para que possa dar frutos. Frutos visíveis, frutos que modifiquem a nossa vida e transformem o nosso caráter. Peço para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a ser um instrumento útil que vai estar transmitindo a verdade e não a mentira. Por favor, meu Deus, fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Quero ler aqui para vocês 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17, até o fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está ânsia e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Verso 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao vômito e ainda a porca lavada
volta a revolver-se na lama. Meus queridos amigos e irmãos que me acompanham aqui, palavras duras. Eu considero particularmente o segundo capítulo de 2 Pedro, né, a segunda carta de Pedro, um dos capítulos mais severos de toda a Escritura, né? Se você ler esse capítulo e ficar, ai, que capítulo bonito, você está lendo errado, tá certo? Porque esse capítulo é para deixar a gente com a pulga atrás da orelha. É para deixar, sim, cada um de nós preocupados. Não existe sinal verde aqui, só sinal amarelo, sinal de atenção para todos nós. Então vamos lá. Eu estou acostumando aqui durante essa série de sermões, dividir o meu discurso aqui, a minha mensagem, o meu sermão para vocês, em 3 partes, tá bom? Vamos olhar no texto, devagarzinho, aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo, tá bom? Vamos lá. Vamos então aqui partiu a explicação, tá certo? Eu quero falar das características dos FMs, ou seja, quem é que eles são e o que é que eles fazem. A primeira coisa, portanto, das características aqui é exatamente que eles são insolentes. Acompanhe comigo esse raciocínio. A palavra nos diz que eles aqui são identificados com 2 ilustrações, tá bom? 2 ilustrações. Será que você consegue me acompanhar? Fontes e névoas. São 2 palavras aqui que o Senhor está nos trazendo para identificar ou para ilustrar as características dos FMs. Em outras palavras, minha querida Adriele, você que me acompanha aí, ó, eles se acham, mas não são. A ideia é exatamente que essa insolência tem a ver com orgulho. Eles são orgulhosos. Será que você poderia me dar alguma definição? Eu quero poder ler aqui a sua definição, tá bom? Alguém escreve aí rapidão. Se você está no computador, então se você está no celular, compartilhe comigo aí o que é que você acha que seja orgulho. Como é que você poderia explicar, por exemplo, para o Apolo, o meu filho, o que é orgulho? Vamos lá. Irmã Joélia, irmão Josué, vão orando aí, viu? Vão orando aí. Gutenberg vai orando pela nossa conexão. Vocês vão dizendo se tá bom ou se tá ruim, tá certo? Então, o orgulho tem exatamente a ver com o excesso de confiança. O Gutenberg compartilha atitude obstinada, senso de superioridade, arrogância. Muito bem. O orgulho é exatamente isso, é quando nós nos sentimos superiores. O Daniel está dizendo que está travando também. Misericórdia, viu? Ajuda, Senhor, por favor, que a conexão aqui volte ao normal, né? Vamos lá. Será que está voltando ao normal aí? Daniel está dizendo normalizou. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos continuar aqui os nossos ensinos através aqui dessa live. O insolente é exatamente esse orgulhoso. O cara esquece de quem ele é, mas ele se esquece de quem ele é diante de Deus. Essa é a ideia, né? Quando a gente compreende que nós somos criaturas caídas, né? Feitas sim à imagem e semelhança de Deus, mas que infelizmente pecamos, somos pecadores, temos o pé de barro, não conseguimos ficar em pé por muito tempo. Quando a gente compreende isso, a gente começa a exatamente nos lembrarmos de quem nós somos, né? Orgulho é exatamente se esquecer de quem você é, e a humildade é exatamente você se lembrar de quem você é. Então o cara humilde é o cara geralmente gente boa. Gostamos facilmente de pessoas humildes, né? Porque essas pessoas humildes elas podem ter muito, seja um intelecto grande, seja com relação a posses, seja com relação a diplomas, a patentes, seja com relação a outras coisas, e mesmo assim elas não esquecem de quem elas são. Ou seja, elas podem perder, elas podem sofrer um acidente e a vida pode mudar. E aí, quando a vida tirar aquilo que tem, o que é que vai sobrar? Aqueles que são humildes, não vai mudar nada, porque eles mantêm ou procuram manter em essência a simplicidade, mas os orgulhosos não. Os orgulhosos se agarram em coisas que passam, infelizmente, tá bom? A palavra então nos traz duas
a mensagem do Senhor nos traz aqui duas palavras de ilustração. São fontes e são névoas. Lembra, Gutenberg? Fontes sem água e névoas que parece que vai chover, mas logo são levadas pela ventania. Qual a ideia aqui? A ideia é que fontes e névoas são coisas importantes para quem está no deserto. Então, se você está no deserto sem água, marcados pela escassez, quando você avista uma fonte, o que é que você sente? Alegria. Você cria uma expectativa de que a sua necessidade será suprida. Se você está no deserto e vê uma nuvem carregada de chuva, você se alegra, porque o calor vai amenizar, porque você vai estar em contato com alguma coisa que vai ali trazer um certo frescor, tanto para o seu corpo, quanto um frescor para a sua alma. Os FMs trabalham dessa forma. Eles começam a atrair pessoas que possuem uma grande esperança, possuem uma angústia, querem se sair de algum pecado, querem deixar algum trauma para trás, querem vencer algum tipo de dor, e então chegam até esses FMs na expectativa de que eles possam ajudá-los. Mas o que acontece? A ajuda não vem como eles desejavam, como eles gostariam. Essa é a ideia. Então, basicamente é uma pegadinha do malandro, viu, meu querido Jaime? Você acha que encontrou, mas na verdade não encontrou nada, encontrou zero, você encontrou enganação. Exatamente isso que eles fazem. Prometem, mas não dão. Parecem, mas não são. E o que é que causam nos seus ouvintes? O que é que causam nas pessoas? Causam frustração, provocam mais ainda profundas feridas. Esse aí é o efeito da vida e do ministério dos FMs. Portanto, cuidado, 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 tá bom? Então vamos lá. Olha só o que é que acontece aqui. A segunda coisa que nos é dito por meio de 2 Pedro, do versículo 17 do capítulo 2 em diante, é que a punição desses caras que são fontes vazias, né, e névoas que são levadas por qualquer canto, esses mentirosos, a punição para o engano é inferno. Como é, pastor? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. A escuridão das trevas lhes está reservada. Que escuridão é essa? Que trevas são essas? Que história é essa, pastor Miguel, de estar reservado? Exatamente, né? Ainda que o falso mestre possa estar aí pintando de bonzão, ainda que ele possa estar se passando de alguém inteligente, alguém que tem as respostas para a sua vida, o que espera os FMs é exatamente uma condenação severa da parte do Senhor. Hoje, eles ainda têm a oportunidade de repensar os seus caminhos. Mas um dia, não mais. Um dia será tarde demais para aqueles que estão vivendo pelo engano, através do engano. Terrível coisa acontecerá com os FMs, tá bom? Nos é dito também que eles se utilizam de palavras vaidosas. Qual é a ideia, né? A ideia, no populacho, tá bom, minha querida Bonique, é que eles falam bonito. Irmãozete, parecem eruditos, parecem eloquentes, mas não são. A eloquência deles é mentirosa. As palavras deles muito bem colocadas, muito bem construídas, nada mais são do que retórica barata, do que falatório mentiroso. Eles são terríveis, então têm uma lábia de vendedor, sabem se comunicar bem. Minha querida Natália, a gente estuda durante a matéria no seminário de História da Igreja, que os melhores hereges, né? Quando eu falo os melhores hereges, na verdade estou querendo dizer os piores hereges. Em outras palavras, aqueles que causavam maior dano, tanto para os de dentro quanto para os de fora, eram aqueles que sabiam se comunicar muito bem, escrever muito bem, e haviam hereges que conseguiam, inclusive, compor músicas muito boas. Músicas chiclete, né, que ficam na cabeça. Então eles iam passando a sua falsa teologia, a sua péssima doutrina, por meio de escrita, boa escrita, por sinal, né, qualidade na escrita, e também ali por meio, inclusive, do canto, né? Em outras palavras, dominavam as mídias,
dominavam a comunicação. É isso que Pedro está dizendo sobre palavras vaidosas e arrogantes, né? Eles se acham, mas na verdade não são. Parecem eruditos, mas são insolentes. Essa é a primeira característica aqui, né? Dentro desse bolo de muitas outras características, esse saco que eu intitulei é o saco da insolência. Eles têm um problema muito sério de se acharem demais, tá bom? Em segundo lugar, a palavra nos diz aqui que eles são imorais. Eita, Senhor, né? Imorais. Preste bastante atenção aqui. A liderança deles é uma liderança negativa, né? Você está lembrado aí, meu querido Isaac, que o John Maxwell nos disse que liderança é influência. Nada mais, nada menos. Pois é. A liderança deles é uma liderança negativa, ou seja, a influência desses FMs é uma influência para o mal. Preste bastante atenção nisso, né? Eles provocam os desejos libertinos da carne. Gente, isso é terrível. É a ideia de bebe mais um pouquinho, tem problema não, ou besteira, né? Não, nós vivemos agora debaixo da graça, agora está tudo liberado, né? Cuidado com esse falatório. A liderança deles, a retórica deles, o falatório deles é nocivo. A comunicação deles está a serviço do mal, né? Eles provocam os desejos libertinos da carne e eles seduzem o que estão quase escapando da vida de erro. Olha como eles são predadores, terríveis. A ideia é exatamente esse, que eles estão aí caçando, sabe quem? Os vulneráveis. Sabe quem são as presas desses assassinos de alma e assassinos de coração? São aqueles que estão fracos, aqueles que são carentes, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados. É esse tipo de gente que mais os FMs gostam de seduzir. Então são gente que está, às vezes, procurando resposta, é um povo que está procurando se sair, às vezes até está querendo mudar de vida, está procurando uma resposta. Rapaz, agora eu vou ser um cara religioso, né? Vou ser uma mulher religiosa. Aí, meu amigo, cai no conto desse lobo devorador que é o FM, né? O falso mestre. Gente, terrível, né? São pessoas vulneráveis. Pessoas, às vezes, que acabaram de ser demitidas. Pessoas que estão passando por um problema grande no casamento ou vieram de uma ruptura no casamento. São pessoas que estão aí, às vezes, com filhos com problemas terríveis, seja com problemas a respeito de doença, ou seja, a problemas relacionados a vícios, bebidas, drogas, filhos adentrando pelo caminho da violência social, se alistando nas facções. Então a pessoa está vulnerável, ela clama por resposta, só que ela vai encontrar no lugar errado. Esses caras vão fazer propaganda de que tem as respostas corretas, mas na verdade eles vão atrapalhar o trajeto que essas pessoas estão intentando, querendo, né? Esses coitados estão buscando aí se afastar, ali estão suscetíveis, estão abertas para os falsos mestres, são vulneráveis e se tornarão vítimas. Às vezes, por ignorância, mas preste atenção, a ignorância não é o único fator que atrai os ouvintes aos falsos mestres, tá bom? Não é o único fator. Vamos lá. Eles prometem liberdade para essas pessoas fracas, essas pessoas vulneráveis, essas pessoas carentes, essas pessoas feridas e machucadas, mas na verdade eles não cumprem aquilo que eles estão prometendo. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos. E o contexto aqui é sim de uma escravidão sexual, porque eles são imorais. Em 1960, houve o que chamamos na história de revolução sexual, né? Sexo, drogas e rock and roll. Há então aí uma flexibilização, um afrouxamento no conceito de família, né? Há um afrouxamento no que diz respeito à compreensão sobre feminilidade.
sobre sexualidade, sobre criação de filhos, e então foi exatamente esse período onde muitos preservativos e muito anticoncepcional foi pensado, criado, produzido e vendido exatamente por pessoas que queriam ter o privilégio do casamento sem gozar dos deveres, das responsabilidades do casamento. Então, liberdade sexual ontem e hoje é a mesma coisa que escravidão imoral. Como dizia a querida banda, os tribalistas, né? Quem é de todo mundo não é de ninguém. Aos colegas de ensino médio, né? Os pegadores, as pegadoras, os bonitões, as bonitonas, os caras fortões, as meninas cheias de curva, que se relacionavam com todo mundo, infelizmente hoje não passam de pessoas vazias. Porque a beleza não é um sinônimo de felicidade. A beleza, a estética, o corpo bonito, o olho lindo, os olhos bonitos, né? Não é sinal de satisfação, coisa nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais você busca uma superficialidade nos relacionamentos, menos profundidade, é óbvio, menos profundidade, menos satisfação você terá. Eu me lembro que quando eu estava pregando sobre isso, há quase 2 anos atrás, em nossa igreja, né, no prédio da nossa igreja, falando sobre família e citando a minha querida esposa Milka, quando ela disse que a sem-vergonhiça está no nosso coração, quando eu disse isso, eu falei que você poderia estar casado com a Gisele Bündchen e mesmo assim traí-la. E o meu querido Carlos Jefferson, se não me foge a memória, se levantou e disse assim, e ela foi traída mesmo, né? 2 vezes, né? E aí foi um momento de descontração no culto, um momento onde as pessoas riram, né? Cara, como é que um cara consegue trair a Gisele Bündchen? Né? Isso mostra que beleza não é tudo e que quem tem a sem-vergonhiça cultivada no coração nunca estará satisfeito com uma só. Ou seja, a liberdade sexual, fazer com quem quiser, na hora que quiser, na verdade só traz mais vício, mais escravidão, para a própria imoralidade. Os FMs são os pregadores disso. Terrível. Quantas pessoas já não chegam no casamento com a quilometragem rodada? E aí eu cito a parábola da laranja chupada, né? Vai ser laranja depois do 10º? Vai. Mas vai estar só o bagaço. Não vai ter tanto para oferecer para o 10º como teria para o primeiro, ou como teve para o primeiro. Assim é a nossa alma, assim é o coração. Cito mais uma vez a minha querida Norma Braga, quando ela diz em seu livro A Mente de Cristo, que sexo não é somente uma coisa de pele, mas é uma coisa de alma. É por isso que nós precisamos de um ambiente de responsabilidade, de compromisso e de fidelidade para que o sexo possa ser algo para a glória de Deus, bem feito e que tem a ver com satisfação, porque para o mundo isso é uma liberdade e para o mundo o casamento é uma prisão e tal, mas não é. É a liberdade dentro da disciplina, tá bom? Os FMs são os pregadores da liberdade, mas na verdade a liberdade que eles pregam é a liberdade da liberdade. Em outras palavras, deixa eu dar um nó na sua cabeça, minha querida Juliana. Ser livre da liberdade é exatamente ser escravo da escravidão. A nossa liberdade, ela nunca é uma liberdade total e nunca é liberdade plena, porque a liberdade que temos é a liberdade conforme a nossa natureza. Deixe-me dar um exemplo bem clichê. Você é livre para voar? Faço uma pergunta para você, me responda. Você é livre para voar? Se você se jogar de um prédio de 3 andares, você vai voar? Não vai. Porque isso não é compatível com a nossa natureza. Nós temos a liberdade de acordo com a nossa própria natureza. Se o peixe tem liberdade para nadar, ele foi feito para a água. A nossa liberdade é para quê? Em outras palavras, nós somos feitos para quê? Ou para quem? Ou seja, se nós somos criaturas de Deus, e somos, só teremos liberdade
quando estivermos bem com Deus. É isso aí, é exatamente isso. Do outro modo, longe de Deus, que tipo de liberdade teremos? Que tipo de liberdade teremos? Nenhuma. Longe de Deus, a liberdade de Deus nada mais é do que a escravidão. Porque se somos seres criados à imagem de Deus, viver longe de Deus só nos trará tristeza. Só conseguiremos viver de alegrias passageiras. Porque no fundo do fundo, ou evitaremos pensar sobre o propósito da nossa existência, ou quando pensarmos, tudo o que nos sobrará é desespero. E se nos atrevermos a pensar e enxergarmos o desespero, para onde nós iremos? Para a bebida, para a jogatina, para as rodas de cabaré, para as drogas, para a futilidade. Nos entregaremos às compras, seremos viciados, deveremos no cartão, pagaremos apenas ali aquelas bolas de neve do cartão de crédito, ou seja, apelaremos para coisas triviais e fúteis, tá bom? O meu querido Gutenberg está comentando o seguinte: a cesta básica dos FMs só tem xilito e chiclete. Não conseguem satisfazer a verdadeira fome. Zero de bons nutrientes. Pode até parecer gostoso, mas não alimenta de fato. Vai, Vivi. Vai, Vivi. Tira o print aí, Vivi. Vai. Tira o print e bota agora no Instagram. Vai. Nosso poeta. Meus queridos, os FMs possuem aí, conforme o meu querido Gutenberg, uma cesta básica cheia de xilito e cheia de chiclete, né? Quem come xilito pode até sentir sabor, mas não se satisfaz. E quem come xilito pode comer uma sacola desse tamanho aqui assim, ó, de xilito, mas não vai ficar de bucho cheio. Não vai ficar de bucho cheio, tá bom? A Celina comenta que o exemplo da laranja, né, usado por minha mãe para nos ensinar. Querida dona Celina, sabedoria de mãe, viu, Celina filha? Sabedoria de mãe. Exatamente isso, né? Eles são imorais, não esqueçam disso. Insolentes, imorais. Vamos para o terceiro. Deus me livre e guarde, né? Os FMs são insensatos. Preste bastante atenção nisso. Sem sabedoria. É isso que insensato quer dizer. Sem temor de Deus. Meu querido Aristeu, se nós vemos em Provérbios que a sabedoria só vem por meio de quem teme a Deus, os insensatos são exatamente aqueles que não levam Deus em consideração. O foco deles são eles mesmos. O centro gravitacional da própria vida deles é o próprio umbigo. Eles é quem acham que mandam em seus próprios narizes. Mas são insensatos. Se guiam por vista, buscam o próprio benefício de si mesmo, né? Eles dizem que conhecem a Deus. Natália, sublinha aí a palavra conhece, sublinha essa palavra conhecimento, bota aí entre aspas. Que conhecimento é esse, pastor? Ô, pastor Miguel, se o senhor está dizendo aqui desde a primeira mensagem que parece que o foco de 2 Pedro é exatamente esse pleno conhecimento, que conhecimento é esse que os falsos mestres têm? Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Gente, os falsos mestres, eles muitas vezes são movidos por uma sinceridade aparente e uma sinceridade inicial. Mas a sinceridade não é tudo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os hereges, os FMs, vêm de dentro. Os FMs vêm de dentro. Ou seja, em algum momento de sua vida, ouviram sobre o caminho de salvação. Em algum momento de sua vida, ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo pregado. Provavelmente tiveram experiências espirituais com o Senhor, mas isso não significa salvação. Tenha calma, se você não entendeu, fique tranquilo, porque eu vou lhe explicar, me ajuda, Senhor, a explicar de uma forma que fique claro. Em algum momento ouviram sobre Jesus, ouviram falar sobre boas notícias de salvação através de Cristo, Filho de Deus, ouviram falar do caminho de santidade, o caminho de Deus,
Mas esse conhecimento, essa mera experiência, esse mero saber não desceu para o coração. E a ideia é que diante dessa informação, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, talvez bons pregadores, talvez até decorando alguns versículos, quem sabe, viraram as costas para o conhecimento. Em outras palavras, ou seja, abandonaram o verdadeiro conhecimento de Deus. Preste bastante atenção nisso aí, tá bom? Enquanto eles abandonam, enquanto eles literalmente viram as costas para a verdade, a palavra do Senhor vai dizer que isso demonstrou a realidade de suas próprias vidas. Ou seja, eles buscaram um saber sem receber. Há aí, então, um estado, né, no qual eles se encontram, que é pior do que o estado de ignorância. Nunca, essa é a ideia, Gonçalo, meu querido, nunca foram transformados. Essa é a ideia. Buscaram talvez na religião, ouviram a palavra do Senhor, talvez até simpatizaram com o pastor, mas na verdade o coração deles não recebeu a verdade. Caramba! Essa aí é a descrição, são as características dos FMs. Quem são e o que eles fazem. Eu vi então, passei com vocês a primeira parte desse meu discurso, que é a maior parte, chamada de explicação. Eu quero poder levá-los, conduzi-los a uma reflexão. Ou seja, o que pensar, pastor Miguel, diante disso tudo? O que pensar? Eu destaquei algumas coisas, alguns pontos que eu acho que são chaves para a nossa compreensão do texto e para a nossa reflexão para a nossa própria vida, do que de nada adianta ouvir a palavra do Senhor e não raciocinar sobre o significado dessa palavra para a minha vida e para a sua vida. A Carlinda diz o seguinte: feliz daquele que começa a sua vida cristã e não se deparam com os FMs no início de sua caminhada evangélica. Ai, Carlinda, é exatamente isso, né? Às vezes, as pessoas sinceras que querem o Senhor, às vezes elas nem são seduzidas completamente, mas os FMs atrapalham muito a jornada dessas pessoas sinceras, tá bom? A Lourdes está dizendo o seguinte, ó: se convenceram, mas não se converteram. Sentiu a irmã Joélia, ó? Ó a irmã Joélia, ó? Todo arrepiado, viu? A Lourdes acertou em cheio. Então deixa eu trazer aqui alguns pontos para a nossa reflexão, tá certo? Tô batendo aqui na mesa, desculpa, viu, minha gente? Não é unção não, é só o chilique aqui do pastor debaixo da mesa. Vamos lá. Preste bastante atenção aqui no que é que eu vou falar. Primeira coisa. A insolência, a imoralidade e a insensatez são as marcas dos FMs. Por que que é importante falar sobre isso? Repetir sobre isso? Porque o problema deles não é só um problema doutrinário. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Para julgar, e eu vou usar essa palavra mesmo, viu? Para julgar, para avaliar os FMs, não é preciso você ter lido a Bíblia 3, 4, 5 vezes toda. Não é. Não é. A ideia aqui é que os FMs podem ser conhecidos pelo jeito de ser deles. Se eles são arrogantes, se eles são pessoas orgulhosas, se eles são pessoas imorais e se eles são pessoas insensatas. Ou seja, como é que é a fala deles? Gente, tem um negocinho na arrogância que parece que a gente às vezes não sabe explicar, mas você diz assim, sabe? Às vezes não tem muita fala, mas você assim, sabe, irmã Joélia, pastor, mas, muitas vezes é assim que a gente avalia o falso mestre. Parece que o discurso dele é um discurso gabola. É um discurso que, em vez de atrair, repele, sabe? Em vez de seduzir no bom sentido, de atrair, de influenciar para o bom sentido, seduz para o mal, influencia para o mal. Então, eles são arrogantes, né? E, gente, é muito terrível, né? Essa questão do orgulho e da arrogância não é só um problema dos falsos mestres, é um problema que está no nosso coração.
cada um de nós tem sim uma parcela de orgulho para lutar. E existe sim uma pitadinha de arrogância para varrermos para longe, para a lixeira do Senhor. Por causa da arrogância, por causa do orgulho, quantas brigas no casamento nós não tivemos, hein? Quantas vezes queremos aqui demonstrar que estávamos certos? Quantas vezes nós brigamos, alteramos a nossa voz, reclamamos, porque achamos que nós sofremos uma injustiça, porque nós não merecemos, né? Isso é coisa de arrogante, né? Lembra que a arrogância, o orgulho, é diretamente proporcional para a ofensa, ou seja, os orgulhosos são os muito ofendidos. E os pouco ofendidos são exatamente aqueles que são humildes, né? O pessoal esculhamba, fala, mas quando você é humilde, vai se defender de quê, né? Deixa Deus me defender, né? Não, pastor, mas eu tenho uma reputação a zelar. Macho, mais vale o teu caráter diante de Deus do que a tua reputação, quem tu é diante das outras pessoas. Então, que se quiserem arrumar a fofoca de você, deixa arrumar. Quem te conhece sabe que é mentira. E se estão falando injustiça de você, deixa que diante de Deus você está com a sua consciência tranquila, vai dormir à noite bem boazinha, né? Bem boazinha. Então, aqui o irmão, mais uma vez, o Gutenberg está dizendo aqui, ó, como podemos nos avaliar se nós também não estamos rejeitando ou abandonando o verdadeiro conhecimento de Deus. Gutenberg, fecha os olhos, respira fundo, calma que eu vou chegar até aí. Calma que eu vou chegar até aí. Então preste bastante atenção. A insolência, a imoralidade e a insensatez são marcas dos FMs e podem sim ser avaliados. Pelo menos instruído escolarmente em nós. O menos instruídos academicamente no nosso meio. Dos de mais idade. Quem sabe até daqueles que são analfabetos. Ou que foram alfabetizados pela leitura bruta da palavra de Deus. Até eles conseguem analisar as características, porque isso não depende de cognição, de informação teórica. A gente sabe quem são os imorais, a gente sabe quem é que são os arrogantes, e a gente sabe quem são os insensatos. Nós sabemos. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês, para a nossa reflexão, é que o engano é terrível em todos os aspectos, tá bom? Todos os aspectos. Vamos lá. O engano é um problema para aqueles que se auto-enganam. Fingem que são aquilo que não são. Aqueles que falam uma falsa verdade, uma verdadezinha com V minúsculo, várias vezes até acreditarem, mas nada mais é do que um semente que está se afogando na própria mentira. Nós chamamos isso de auto-engano. E esse tipo de engano também é terrível. Aqueles que se deixam enganar também é um problema, né? Às vezes você sabe que o pregador não é um pregador, mas você fica, né? Você fica para ver até onde vai. Às vezes você é orgulhoso. Não, pastor, eu sei reter, pastor. Pastor, sou maduro, pastor. Aí vai, cara, tomando a água que parece matar a sede, mas na verdade tem gotinhas de veneno. Vai comendo aquela feijoada que aparentemente é nutritiva, mas tem chumbinho de rato dentro. Devagarzinho vai te matando. Devagarzinho vai te destruindo por dentro. Então, não só o auto-engano, mas as pessoas que deixam ser enganadas também, isso é um problema terrível. E mais do que qualquer outra coisa, aqueles que enganam os outros. E esses aí já são descarados. Esses aí já tiveram a mente completamente cauterizada. São vendedores sacanas. Essa é a palavra. Mercadejam a palavra do Senhor. Vendem a fé, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Gente, deixa eu pesquisar uma coisa aqui, porque eu quero ler uma letra para vocês da live de ontem. Quem estava na live de ontem, né? Será que eu consigo aqui? Deixa eu ver se... Vou abusar um pouquinho aqui da minha internet. Deixa eu ver aqui o que é que
o que é que eu posso ler aqui para vocês sobre uma pessoa que vive o auto-engano, de uma pessoa que deixou ser enganada e de uma pessoa que está enganando os outros. O nome dessa canção é Eles Precisam Saber, da melhor banda do mundo, a banda Resgate, tá bom? Então, acabar a live aí, você bota aí Eles Precisam Saber no YouTube e ouça essa música. Eu vou ler a letra para vocês, preste atenção. Só lembrando aqui, sente a letra, sente a letra. Eles só querem saber como é possível viver. Só querem aprender para poder decidir. Eles só querem entender. Eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar. Eles precisam saber que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. Eles precisam saber o que é a graça de Deus. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão, e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, eles precisam pregar, que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver que a ignorância traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus, eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eles precisam saber que agora podem pensar que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o pregador não dá. Eles precisam de Deus, eles precisam de mais. Eles não podem ver, eles precisam luz, precisam enxergar. Eles precisam andar, precisam se libertar. Eles só querem Deus, eles só querem paz, eles só querem amar. Eles precisam saber que eles não são de ninguém, que ninguém pode dar e nem manipular aquilo que Deus tem. Precisam ver o céu, precisam ver a cruz, precisam entregar, precisam confessar o nome de Jesus. Essa é uma palavra muito dura, uma letra muito impactante, porque essa é a experiência dos compositores que escreveram a letra e compuseram essa canção. Eles viveram também debaixo de uma mentira por muitos e muitos anos. Ele está cantando para as pessoas que estão sendo deixadas enganar. Aquelas que, eu sei que o fulano não é perfeito, né? Mas vamos dar uma colher de chá, porque Deus é quem julga. Oh, Deus, não. Não faça isso, não entre por esses caminhos. Não promova, não patrocine pessoas que estão vendendo um evangelho diferente. Não façam isso, por favor. Então o engano, ele é terrível e o engano traz julgamento. Preste bem atenção. Aos que se auto-enganam, aqueles que se deixam enganar, e aqueles que enganam safadamente, descaradamente. A palavra diz que tem julgamento. E o julgamento é terrível. Há uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito ser um motivo de reflexão saudável para nós. É exatamente sobre a imoralidade. A imoralidade, ela enferruja a alma. E eu não sei se você sabe, mas se você coloca algo enferrujado próximo do que não está enferrujado, este que não está enferrujado vai enferrujar também. Deixa eu dar aqui um exemplo musical, tá bom? Eu gosto de tocar alguma coisa, né? Isso não significa que eu toco com qualidade, mas eu gosto de tocar alguma coisa. Então, guitarra, por exemplo, ela tem cordas que fazem um som que são de aço. E quando essas cordas enferrujam, e ela enferruja por causa do suor dos dedos, né? Às vezes ela oxida por causa do ar mesmo. Se ela não for limpa, ela cria uma crosta e facilmente essa corda se parte. Quando essas cordas não são trocadas ou elas não são bem cultivadas e o dono da guitarra deixa essas cordas enferrujadas por muito tempo, sabe o que acontece? A ferrugem vai corrompendo um outro lado, né, um outro aspecto, outra parte da guitarra, que é exatamente a captação, que há de mais caro
em toda a guitarra, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer é que a imoralidade, ela não fica só em um dos nossos membros. Quando a imoralidade entra e se enraiza no nosso coração, os nossos olhos se tornam corruptos. Os nossos ouvidos se tornam corruptos porque nós gostamos de ouvir histórias imorais, de piadas imorais, de aventuras imorais. E aí nós colocamos aqui também, se ouvimos mais cedo ou mais tarde, a nossa boca vai falar imoralidade. Vai rir da imoralidade com os nossos sorrisos sem graça. Vamos falar e influenciar para a imoralidade, e aí quando isso já está acontecendo, a imoralidade passa para as mãos, a imoralidade passa para os pés, a imoralidade passa inclusive para cá. Ó. A imoralidade passa para o celular, passa por tudo, porque a ferrugem vai corrompendo tudo à nossa volta. Então, meus queridos amados irmãos e amigos que me ouvem nesse exato momento, cuidado com a imoralidade. A imoralidade está sendo vendida para os nossos pequeninos. A imoralidade cada vez mais está acessível a qualquer um que tenha um smartphone, que tenha um celular, que tenha internet banda larga. A imoralidade cada vez mais está sendo vendida gratuitamente nas séries, nos filmes, nas novelas e em qualquer outra coisa. As crianças com 3, 4, 5 anos já estão vendo e ouvindo isso, e eu não vou nem comentar sobre as músicas. Gente, não quero polemizar aqui, tá bom? Não quero ficar aqui, o pastor lacrou. Não sou um pastor lacrador, não sou um pastor de frases de efeito, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês, nessa época de lives, o tanto de gente, por favor, me entendam, viu? Me entendam. Se você não concordar comigo, eu vou só chorar. Mas o tanto de gente que se diz crente, vendo live porca, de cantor que só canta porqueira, de letras que só falam de sem vergonhiça, como diz a minha querida esposa, não é brincadeira, de crentes que não se envergonham de estar filmando lá as lives e botar no Instagram, dói profundamente no meu coração. Dói profundamente. Porque querendo... Mas a imoralidade, ela é cantada por meio da sofrência, vindo exatamente aí do sertanejo universitário. Esse programa tem denúncia, viu, Vivi? Tem denúncia sim, hoje eu vou fazer denúncia. E aí estão lá, os cantores tudo cheio ali com um bocado de cerveja, e tome bebida, e os crentes lá estão lá filmando. Cuidado, a imoralidade está cada vez mais sendo enraizada em nosso coração, e a imoralidade enferruja a alma. Cuidado, irmãos. Eu não estou sendo aquele pastor chato, aquele pastor de 70 anos, e não pode, não pode, não pode. Eu não estou fazendo isso não, porque vocês são adultos. Eu não estou na casa de vocês não. Eu estou tentando ensinar a palavra de Deus para que vocês sejam luz para esse mundo, luz para esse mundo. E não apenas um povo que vai que nem Maria vai com as outras, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. O meu ouvido não é pinico, os seus olhos não são também. Então se guarde, seja santo. E ser santo não é ser chato. Ser santo não é simplesmente ser do contra. Ser santo é ser consagrado a Deus. Pense no que eu estou dizendo, pense no que eu estou dizendo. Há um outro aspecto também que eu quero trazer como reflexão para vocês. É sobre o conhecimento versus conhecimento. Como é, Natália? Como é, Natália? O ponto que eu quero trazer aqui é conhecimento versus conhecimento. Pastor, como assim, pastor? Não estou entendendo não, você está ficando doido? Talvez eu já tenha ficado há muito tempo, mas talvez eu esteja vivendo um momento de lucidez agora, então aproveite. Eu quero falar sobre o conhecimento versus conhecimento. Em primeiro lugar, há um conhecimento que gera relacionamento, que gera transformação e que gera confirmação. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus. É o conhecimento que me leva para perto de Deus, porque não é só um conhecimento que traz meras informações, mas é um conhecimento que trabalha mudando o meu caráter, trazendo fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O conhecimento de Deus, aqueles que buscam ser conhecidos por Deus e conhecer a Deus, possuem vidas,
em constante transformação. Uma vez que nós buscamos esse pleno conhecimento, esse conhecimento verdadeiro de Deus, nós confirmamos que de fato somos de Deus. Que de fato, como diz o próprio apóstolo Pedro, somos escolhidos, eleitos pelo Senhor. Irmã Joélia, nós não sabemos quem são os eleitos. Não sabemos, pastor, eu vou pregar só para os eleitos. Nós não sabemos quem são. Mas uma vez que nós olhamos uma mudança profunda e constante na vida de alguém, opa, aí sim nós começamos a dizer, olha aí, ó, está confirmando a eleição dele. Deixa eu contar uma história para vocês. Algumas pessoas já chegaram lá na igreja, né, no prédio, e depois da pregação, pastor, Deus está tocando meu coração, ó. Eu quero ir lá na frente, eu quero dizer para todo mundo que hoje eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero me entregar a Jesus pela fé. Eu converso com essa pessoa e tal. E muitas vezes eu já dei o microfone. Né? Eu dou o microfone, a pessoa vai lá e... sabe o que é que eu digo depois? A pessoa diz, eu era isso, eu era aquilo, eu não quero mais, eu quero Jesus. Sabe o que é que eu faço depois? Eu faço assim, ó, igreja, fulano está dizendo aqui, assim, isso, aquilo outro. Mas eu não sei se é verdade. Vocês não sabem se é verdade. Eu não sei se ele é um salvo. Mas nós vamos ajudá-lo a conhecer cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Vamos ajudá-lo a conhecer cada vez mais o evangelho de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Recebido por fé, recebido por arrependimento. Mas são os frutos, é a vida dela, é o dia a dia que vai mostrar se essa mensagem fez ou não efeito na vida dela. Porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu. Jesus fala, vocês falam Senhor, chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Há uma religiosidade na fala, às vezes há uma religiosidade na roupa, mas não há uma verdadeira religião nos corações. Então, o conhecimento verdadeiro vai trazer mudança, e aí sim, irmã Joélia, quando existe a mudança, e a mudança constante, a mudança contínua, vai estar mostrando que essa pessoa está confirmando a eleição do Senhor. Ou seja, que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Mas o outro conhecimento, ele é apenas um conhecimento que gera alienação. Ou seja, um conhecimento que gera separação tanto entre essa pessoa e Deus, quanto essa pessoa e o povo de Deus. Tanto também essa pessoa quanto as demais. Os falsos mestres, eles não possuem tantos amigos, porque amigo sabe o que você pensa e sabe o que você faz. No fundo, quem conhece o FM não confia no FM. Existe sim esse tipo de conhecimento que só traz alienação, só gera podridão e também gera confirmação. Como assim, pastor, confirmação? Confirmação de que é um falsário, de que é, na verdade, uma pegadinha do malandro, que é, na verdade, um farsante, de que, na verdade, está usando apenas fantasia de crente, mas que, na verdade, não é crente coisa nenhuma. Você é um moleque. Tira essa farda, porque você não é crente não, você é um moleque. Um gera relacionamento, gera transformação, gera confirmação para o bem. O outro tipo de conhecimento, que é meramente informativo, gera alienação, podridão e uma confirmação para o mal. Chegamos então ao nosso terceiro nível e a última parte desse sermão, eu acredito ser a parte mais importante para nós, você que está nos ouvindo, tá bom? E aí? Diante disso tudo, e aí, pastor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo pensar? O que é que eu devo sentir? A primeira coisa que eu quero falar dentro dessa minha fase final, dos minutos que ainda me restam, é exatamente sobre a verdade de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, todos que me ouvem agora ou que vão me ouvir depois, quem sabe escutando essa live segunda, terça ou quarta-feira da próxima semana. O conhecimento de Deus, a verdade de Deus, é aquilo que há de mais importante, que o Senhor já colocou à nossa disposição e que cada um de nós deve priorizar, a fim de buscarmos, a fim de adquirirmos, a fim de guardarmos em nosso próprio coração.
A verdade de Deus está revelada na palavra dele. A verdade de Deus está revelada em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós precisa não somente aprender a verdade, mas crescer na verdade do Senhor. Eu não posso aprender tudo de Deus em um dia, em uma semana, em um mês e nem em um ano só. O aprendizado da verdade de Deus é um aprendizado por toda uma vida. E quando chegar a vida eterna, aí temos uma eternidade, onde o tempo, como nós temos agora, o cronômetro que está rodando aqui, não funcionará, porque não haverá mais uma contagem de tempo como nós temos hoje. O tempo será diferente, porque enquanto o tempo agora nos traz cansaço, nos traz ansiedade, o tempo com Deus, o tempo da eternidade, será de satisfação plena e constante, sem fim. Por quê? Não por causa das ruas de ouros em si, não por causa daquela cidade maravilhosa em si, mas por causa da presença do próprio Rei. É isso que nos dará, porque Ele, o próprio Rei, é uma fonte de água viva que irá nos sustentar e nos satisfazer. Corre um rio de águas vivas diretamente do seu trono. Aquele que bebe, aquele que nada desse rio não se afoga. Aquele que nada e bebe desse rio não fica com sede, encontra sim satisfação para todo sempre. Quero então lhe indicar, meu conselho, priorize a verdade de Deus. Saia dessa sua vida, essa vida medíocre, comendo chiclete e xilito, como diz o meu querido e amigo Gutenberg. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o mundo está cheio de mentira. Essa é a verdade. Se enquanto a verdade só podemos encontrar em Deus, no mundo, tudo que você vai encontrar é mentira. Muitas coisas parecem fazer sentido, mas não é a verdade que satisfaz a nossa alma. Existe sim, nesse mundo, ainda aqueles que vão se levantar com a falsa retórica, com a falsa erudição, prometendo liberdade, prometendo ser uma fonte de água para matar a sua sede, prometendo ser uma nuvem carregada para regar o seu solo árido em seu coração. Mas o que eles vão pregar vai ser um evangelho vazio. Um evangelho que diminui a cruz. Que em vez de matar, vai ser apenas um chaveiro para você colocar na sua mochila, ou um pingente para colocar no seu pescoço. Porque a cruz de verdade exige de nós tudo. E o falso evangelho vai dizer que você pode vir para Jesus, mas não precisa mudar nada não. Continua vivendo do jeito que está. Gente, quantos artistas com piadas imundas, ganhando dinheiro com as piores piadas, estão lá se dizendo que é crente. Os cantores cantando as suas safadezas, já estou dando uma dica aí, cantores cantando suas safadezas, sendo batizados na igreja evangélica. Não precisam abandonar sua vida. Não precisam abandonar sua imoralidade cantada. Não precisa abandonar nada. Gente, esse não é o evangelho. Isso é o evangelho vazio. Isso é o evangelho mentiroso, pregado pelos falsos mestres. Eles é que dizem, ó besteira, não tem nada não, o que é que tem? Você é livre. E quanto mais eles pregam esse evangelho com E minúsculo, mais eles transformam 2 vezes os seus ouvintes em filhos do inferno. Aqueles que deixam ser enganados também terão o mesmo rumo que os enganadores. Um rumo de trevas, um rumo de alienação total e eterna para com Deus. O evangelho pregado por esse mundo, cheio de imundícies, quer te trazer paz, quer fazer você ficar bem com você mesmo, quer fazer você cumprir e realizar os seus sonhos, mas não vai falar que Deus quer, em primeiro lugar, acabar com a sua vida. Como é, pastor Miguel? É exatamente isso. Esse Deus verdadeiro quer acabar com a sua vida de mentira. Porque só acabando com a sua vida de mentira, a sua vida de mesquinhez, a sua vida de auto-engano, é que de verdade você encontrará a vida com Deus, a vida eterna. A vida de verdade e não a vida de mentira. Muitos estão por aí achando que estão vivos. Na verdade são zumbis, mortos ambulantes, que vivem de acordo com seus instintos, fazem o que dá na cabeça,
fazem o que sentem no coração são donos dos seus próprios narizes. Enquanto o evangelho, com E minúsculo, mentiroso, prega um caminho largo, que é fácil, que é bonito, que te promete bênçãos sem cumprir, este evangelho está levando você para mais longe de Deus. Eles pregam, sinta-se bem com você mesmo, mas não, o evangelho verdadeiro não prega isso. O evangelho verdadeiro não prega que se você pagar X, você vai ter tanto. O evangelho de mentira é o evangelho baseado meramente em experiência. E as pessoas estão julgando muitas mensagens como boas simplesmente porque fizeram uma lágrima cair de seus olhos, porque fizeram um arrepio vir em seus braços, porque trouxeram um alívio. Isso é analgésico para a alma. Isso é mentira descarada. E sim, a mentira pode trazer algum tipo de satisfação momentânea e imediata para a nossa vida, do mesmo jeito que alguém que é usuário de droga encontra sim satisfação dentro da droga. Mas dura 15 minutos, 20 minutos e olhe lá. E a fissura depois é terrível. Aos que bebem o final de semana, o que vai te sobrar na segunda-feira é só ressaca, dor de cabeça e vômito. O efeito da mensagem dos FMs, o evangelho que o mundo nos traz, é apenas uma mensagem que nos alivia agora, para amanhã continuar roncando a nossa barriga. Mas enquanto esse evangelho de mentira, pregado pelo mundo, que só causa engano e que prega um caminho de porta larga, o verdadeiro evangelho, esse sim, esse evangelho com E maiúsculo, nos resgata deste mundo, nos resgata deste mundanismo. Porque este evangelho vai nos dizer que Jesus Cristo veio em vida. Ele levou os pecados de pecadores arrependidos sob sua cruz. Derramou até a última gota de sangue, para que todos os que nele crescem pudessem ser perdoados de seus pecados, ter vida eterna com Deus, reconciliação com o Senhor. O verdadeiro evangelho diz que Jesus foi até as últimas consequências, mas ressuscitou o terceiro dia para nos mostrar que ele é verdadeiro, de que nós podemos confiar, de que ele não foi simplesmente um mestre que apareceu por aí falando coisas boas. Essa é a diferença de Jesus para todos os demais. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eu podia comparar os ensinamentos de Jesus com o de Confúcio, Siddhartha Gautama, ou de qualquer outro falso mestre. Mas foi porque Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio, que nós podemos confiar que é verdade, a fé não é de mentira. A crença cristã tem a sua credibilidade. Tem sim, nós podemos confiar. Deus então nos mostra que para que possamos crer e possamos fazer, que esse evangelho possa fazer sentido para nós, nós precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. Se a nossa vida termina na cruz, se a vida dele terminou na cruz, a nossa vida tem que terminar na cruz também. Se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós precisamos encontrar uma nova vida no Senhor, mas só depois que morrermos para nós mesmos. Só depois de morrermos para o mundo. Essa morte, ela é descrita como arrependimento. Arrependimento não é fácil, arrependimento é doloroso, arrependimento é difícil. Os entrevistadores do Big Brother e etc. Você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Demonstrando uma figura forte. Mas o Senhor está chamando exatamente os fracos, os falidos, os feridos, aqueles que sabem que nada têm, porque são esses que choram de verdade e que encontram consolação. Arrependimento é o chamado que Deus faz a todos aqueles que olham para o seu Filho. Arrependimento custará tudo. Às vezes se arrepender é desfazer de uma amizade, às vezes se arrepender é perder dinheiro, porque muitas vezes estávamos ganhando dinheiro com o que não presta. Arrependimento, às vezes, é encontrar confusão com a própria família, às vezes com a mãe, às vezes com o pai, às vezes com irmãos. Arrependimento é trazer, às vezes, uma briga, um pau de briga para dentro do casamento. Como diz a nossa querida irmã Selma, quando foi para Jesus, o marido disse, você vai ter que me escolher, vai ter que escolher, ou eu ou Jesus. Adivinha quem ela escolheu? E o marido abandonou. Arrependimento vai nos custar tudo. Esse é o evangelho da porta estreita e poucos são os que passam por ela. Sim, é difícil, mas há um renovo na mente.
Sim, o arrependimento é pesado. Mas enquanto o arrependimento é levar o peso da cruz, arrependimento é estar lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que isso nos dá ânimo e refrigério para a nossa alma. Queridos irmãos e amigos que me ouvem, o verdadeiro evangelho nos resgata do mundo, porque Jesus Cristo é o nosso resgatador. Não dá para você sair da sua vida de mentira por si só. A não ser que este Salvador estenda a sua mão para você e te carregue, te dando novamente um fôlego de vida. A pergunta que eu quero fazer é: onde está você nisso tudo? No lado daqueles que conhecem a Deus de verdade e que estão vivendo uma profunda transformação, ou aqueles que apenas conhecem, apenas são simpatizantes, aqueles que apenas gostam das músicas evangélicas, mas que não renderam a vida ainda? Qual grupo você está? Daqueles que conhecem a Deus por mera informação, aqueles que conhecem a Deus através de um relacionamento, de tal forma que se transformam à medida do conhecimento de Deus e se tornam mais parecidos no caráter do Senhor. Onde é que você está? No evangelho do mundo, onde a única coisa mais importante da vida é buscar a sua própria felicidade, o evangelho verdadeiro que vai falar da glória de Deus e vai te mostrar que a coisa mais importante da vida não é você, e nunca foi, nunca será, mas será sempre o Senhor. Que tipo de evangelho você gosta? Que tipo de evangelho você está inclinado? Que tipo de evangelho você crê? Fala você, querido, que cresceu na igreja, sabe todas as músicas até melhor do que eu, às vezes sabe da palavra até falar melhor do que eu. A você que é convencido, como diz a Lourdes, mas que nunca foi convertido de verdade. A sua vida está mostrando quem você é. Essa quarentena está mostrando para todo mundo quem você é, o que é que você gosta, aquilo que você mais ama. Quer dizer para você, você pode estar enganando, você pode ser um cara gente boa no nosso meio, nunca ter trazido problema para a igreja, mas diante de Deus, você ainda precisa de resgate, você ainda precisa do Salvador. Sabe o que é que eu digo? Cara, dá tempo, viu? Dá tempo. Dá tempo. Clama para Ele te salvar. Clama para que Jesus possa limpar teu coração corrupto, cheio de você mesmo. O teu coração lotado de imundícias mentirosas. Pede para Ele te limpar e te dar um novo coração, uma nova vida. Mas saiba que só é possível viver uma nova vida com Deus depois de ter morrido na cruz. E assim, só assim, você poderá dizer como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode dizer isso? Se você pode, glória a Deus. Se você não pode, ainda dá tempo. Hoje dá tempo. Cuidado, para que você não dê bola para os falsos mestres. Cuidado para que você não se transforme em um falso mestre. Busque aquele que é a verdade, porque só ele dissipa todas essas nuvens mentirosas que não trazem chuva coisa nenhuma, só trazem mentira, só regam inverdades para a sua vida. Deus tenha misericórdia da sua vida e ao mesmo tempo te abençoe com todas as bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo. Por favor, ore comigo.